Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudade, gente! Bom, vamos para mais uma aula? Vamos lá! Então, antes de começar, a tia vai fazer uma oração, tá bom? Vamos lá fechar o olho, juntar as mãozinhas. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Muito obrigada porque estamos aqui reunidos, mesmo que desta forma virtual, Senhor. Ajude-nos a aproveitar estes momentos, a desfrutar estes momentos para aprender mais sobre a Sua palavra, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos a não cairmos em tentação. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês aqui têm algum time de preferência? Acho que vocês descobriram o meu, né? Corinthians. Então, como é que vocês se comportam na frente de pessoas que torcem para outros times? Sabia que tem gente que briga quando vai no estádio, vê um jogo de futebol, que bate nos outros, que machuca durante um jogo, por exemplo? É muito horroroso isso que acontece. Mas será que isso acontece dentro da igreja? Quando as pessoas têm opiniões diferentes umas das outras? Hoje a gente vai conhecer uma nova palavra que chama contenda. C-O-N, tem, T-E-N, D-A. Contenda. Vamos descobrir se isso acontece? Vamos para a história de hoje? Então, pessoal, seguinte, falando agora, lembrando de Paulo. Paulo, que foi aquele que anteriormente ele não acreditava em Jesus, e aí depois Deus mesmo foi lá e chamou ele para passar a seguir Jesus. Lembra que ele caiu, e aí veio uma luz, e aí a partir daquele momento ele entendeu que Jesus era realmente o salvador da vida dele. E aí ele passou a pregar o evangelho. E ele fez algumas viagens missionárias. E na segunda viagem que ele fez, ele foi para uma cidade chamada Corinto. E aí ele pregou o evangelho, a igreja começou a se formar e ele continuou a sua viagem. E aí quando ele já estava numa outra cidade chamada Éfeso, ele recebeu algumas notícias que não eram muito boas a respeito do que estava acontecendo lá em Corinto, na igreja que estava sendo fundada. Quem estava liderando a igreja naquele momento era uma outra pessoa chamada Apolo, porque Paulo saiu de lá e aí continuou um outro líder, como se fosse um pastor, guiando a igreja. Só que daí ele ouviu dizer que estava acontecendo algumas contendas naquela igreja. E o que são contendas? Contendas são brigas. Então estava havendo algumas brigas entre as pessoas. As pessoas, elas pensavam de maneira diferente umas das outras, o que até aí tudo bem, né? Eu torço pro Corinthians, tem o outro que torce pro Palmeiras, o outro que torce pro Flamengo e assim por diante. E a gente tem que respeitar e tem que continuar sendo amigo uns dos outros, não é verdade? Mas lá não, uns gostavam mais desse tal de Apolo, outros gostavam do Paulo, aí tinha uns que também gostavam de Pedro, que talvez tenha passado por ali também. E aí eles ficavam discutindo entre si, o que não era uma coisa legal, porque o que Jesus nos ensina é que a gente tem que ser unidos. E aí eles precisavam aprender essas coisas importantes, não estava certo continuar daquele jeito. Então Paulo precisou escrever uma carta para a igreja. Tanto que tem a carta, né, 1 Coríntios e 2 Coríntios, que foram duas cartas que ele escreveu para essa igreja, para ensinar esse tipo de coisa para eles. E aí o que ele ensinou? Que Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas também
para manter a igreja unida, para ver os filhos dele, os escolhidos, unidos entre si, em amor, em respeito, em paz. E o que acontece? Jesus, ele é filho de Deus, apesar de também ser Deus. E nós também somos filhos de Deus, não somos? Então, o que significa isso? Que além de nós sermos irmãos também de Jesus, nós também somos irmãos uns dos outros aqui. Então, eu sou irmã de vocês aí que estão desse lado aí da telinha, né? E então a gente tem que se comportar dessa forma, a gente tem que amar uns aos outros e sermos unidos e respeitarmos. Só que às vezes a gente também faz coisa parecida, igual esse pessoal da igreja, né, que estava fazendo lá na igreja de Corinto. Às vezes a gente escolhe uns amigos e não escolhe os outros, despreza os outros, só porque ou torce para outro time, ou porque vai em outra escola, ou porque gosta de brincar de outra coisa. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja amigo de todo mundo e que a gente trate todo mundo com respeito e com amor. Não é fácil, porque às vezes tudo bem a gente ter uma preferência de um amigo ou outro, mas a gente não pode desprezar os outros por causa disso. Só que a gente tem que pedir a ajuda de Jesus para a gente conseguir fazer isso. Para a gente ser unido e para a gente ser amigo de todo mundo e para a gente não brigar. Porque é isso que Deus nos ensinou, tá bom? Deu para entender? Então é esse o recadinho dessa lição, que a gente tem que ser unido uns com os outros, sempre em amor e respeitando a opinião de cada um. Então vamos orar por isso e vamos escolher essa semana para orar por algum amigo que a gente não tem tanta afinidade assim, mas pense em algum amigo da igreja que vocês gostam, mas que não é o melhor amigo de vocês. E vamos orar por essa pessoa essa semana, tá bom? Combinado? Para encerrar então esse momento, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque o Senhor também fez isso para nos manter unidos, Pai. Senhor, te pedimos ajuda para não brigarmos com os nossos irmãos, para não entrarmos em contenda, Senhor, e para que sejamos unidos, Pai, e que a gente respeite, Senhor, o jeito de cada um ser, Pai. E que o Senhor sempre esteja nos orientando em amor para o que devemos fazer da maneira correta, Pai. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. Este é o nosso versículo para decorar, e o versículo dessa semana é Romanos 10:17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos treinar um pouco a nossa memória? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora é a sua vez. Fale o versículo em partes. E aí, você já pode falar o versículo decorado? Parabéns! Memorize o versículo durante a semana. Beijos, Deus te abençoe!